todos, sejam bem-vindos. Esta noite temos a biografia de Érico Veríssimo. Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905, filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e Abigail Lopes Veríssimo. Inicia seus estudos em 1912, frequentando simultaneamente o Colégio Elemental Venâncio Aires daquela cidade e a aula mista particular da professora Margarida Pardellas. Aos 13 anos, lê autores nacionais, Coelho Neto, Alúcio Acevedo, Joaquim Manuel de Macedo e Alonso Arinos. Com tempo livre, tendo em vista o excesso escolar devido à gripe espanhola, dedica-se também aos autores estrangeiros, lendo Walter Scott, Tolstói, Eça de Queiroz, Émile Zola e Dostoiévski. Em 1920, vai estudar em regime de internato no Colégio Cruzeiro do Sul, localizado no bairro de Teresópolis, em Porto Alegre. Tem bom desempenho nas aulas de literatura, inglês, francês e no estudo da Bíblia. Seus pais separam-se em dezembro de 1922. Vai sua mãe e irmão morar na casa da avó materna para ajudar no orçamento doméstico. Torna-se balconista no armazém do tio Américo Lopes. Os tempos difíceis não os separam dos livros. Lê Euclides da Cunha, faz traduções de trechos de escritores ingleses e franceses e começa a escrever escondidos seus primeiros textos. Vai trabalhar no Banco Nacional do Comércio, continua devorando livros. Em 1923, lê Monteiro Lobato, Oswald e Marinho de Andrade. Incentivado pelo tio materno João Raimundo, dedica-se à leitura das obras de Stuart Mill, Nietzsche, Omar Khayyam, Ibsen, Rabindranath Tagore. Autor que havia conseguido lugar na matriz do Banco do Comércio, tem problemas de saúde e perdeu o emprego. Passa por maus momentos. A família resolve voltar a Cruz Alta. Érico volta a trabalhar no Banco do Comércio como chefe da carteira de descontos em 1925. Toma gosto por la música lírica, que passa a ouvir na casa de seus tios Catarino e Maria Augusta. Seus primos Adriana e Rafael, filhos do casal, seriam os primeiros a ler seus escritos. Logo percebe que a vida do bancário não o satisfaz. Mesmo sem muita certeza de sucesso, aceita a proposta de Lotairo Müller, amigo de seu pai, de tornar-se sócio da farmácia central naquela cidade, em 1926. Em 1927, lê Oscar Wilde e Bernard Shaw, começa a sedimentar seus conhecimentos da literatura mundial, lendo também Anatole France, Catherine Mansfield, Margaret Kennedy, Francis James, Norman Douglas e muitos outros mais. Começa a namorar sua vizinha Mafalda Eiffen Volpe. Um mensario Cruz Alta em revista pública. Em 1929, Chico, um conto da Natal, que por insistência do jornalista Prado Jr., Érico havia consentido. O colega de boticário, o escritor Manuelito de Ornelas, envia ao editor da revista do Globo, em Porto Alegre, os contos Ladrão de Gado e A Tragédia de um Homem Gordo, onde aprovadas foram publicadas. Érico remete a de Souza Jr., diretor do suplemento literário Correio do Povo, conto A Lâmpada Mágica. Esse segundo testemunhas o publicam sem ler, o que dá ao autor notoriedade do meio literário local. Com a falência da farmácia em 1930, o autor muda-se para Porto Alegre, disposto a viver de seus escritos. Passa a conviver com escritores já renomados como Mário Quintana, Augusto Meyer, Milherinho César e outros. No final do ano, é contratado para ocupar o cargo de secretário de redação da revista do Globo, cargo que ocupa no início do ano seguinte.
Em 1931, casou-se em Cruz Alta com Mafalda Halfenborpe, lança suas primeiras traduções ao Cirineo de Edgar Wallace pela secção editora da Livraria do Globo. No mesmo ano, traduz desse escrito O Círculo Vermelho e A Porta das Sete Chaves. Colabora na página dominical dos jornais Diário de Notícias e Correio do Povo. Em 1932 é promovido a diretor da Revista do Globo, ocasião em que, a convidado de Henrique Bertazzo, gerente do departamento editorial da Livraria do Globo, actual naquela secção, indica dos livros para tradução e publicação. Sus obras de estrella, Fantoches, una coletánea de historias en su mayor parte na forma de piezas de teatro. Traduce en 1933 Contrapunto de Aldous Huxley, que só seria editado em 1935. Seu primeiro romance, Clarissa, é lançado com tiragem de 7.000 exemplares. Seu romance Musical Longue faz mais agraciado com o Prêmio Machado de Assis da Companhia Editorial Nacional em 1934. No ano seguinte nasce sua filha Clarissa. Outro romance, Caminhos Cruzados, recebe o Prêmio Fundação Graça Aranha. O autor admite a associação desse romance a Contrapunto, de Aldous Huxley. O faz que seja mal recebido pela direita e atice a curiosidade e a vigilância do Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul, que chegou a chamá-lo a depor sobre a acusação de comunismo. São publicados ainda neste ano Música Longe e a Vida de Joan d'Arc, realizados seus primeiros viagens ao Rio de Janeiro, onde faz contato com Jorge Amado, Murilo Mendes, Augusto Federico Schmidt, Carlos Drummond de Andrade, José Lins Dosego e outros mais. Seu pai falece. Em 1936, publica seus primeiros livros infantis, As Aventuras do Avião Vermelho, lança também Um Lugar ao Sol, cria o programa de auditório para crianças Clube dos Três Porquinhos na rádio Farroupilha, a pedido de Arnaldo Balbi, e dessa ideia surge a coleção Nanquinote, com os livros Os Três Porquinhos Pobres, Rosa Maria no Castelo Encantado e Meu ABC. Lança a revista A Novela, nasce seu filho Luiz Fernando. É eleito presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. O Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo exige que o autor submeta previamente àquele órgão as histórias apresentadas no programa de rádio por ele criado em 1937, resistindo à censura prévia em cesa ao programa. Outra reação ao nacionalismo e eufemismo da ditadura Vargas se faz sentido na versão na didática da história do Brasil em As Aventuras de Tibiriquera. De seus maiores sucessos, Olhar os Lírios do Campo, é lançado em 1938. Publica nesse mesmo ano Urso com Música na Barriga, da coleção Nanquinote. Érico passa a dedicar a maior parte de seu tempo ao departamento editorial da Globo em 1939. Em companhia de seus companheiros Henrique Barroso e Maurício Rosenbach, é responsável pelo sucesso estrondoso da coleção como a Nobel e da Biblioteca dos Séculos, nas quais eram encontrados traduções de textos de Virginia Woolf, Thomas Mann, Balzac e Proust. Mesmo assim, com todo esse trabalho, arranja tempo para lançar ainda da série infantil A Vida do Elefante Basílio e outra vez Os Três Porquinhos, e o livro de ficção científica Viagem à Aurora do Mundo. Em 1940, lança Saga, pronuncia conferência em São Paulo, traduz Ratos e Homens de John Steinbeck,
Adeus Mr. Chip e Não Estamos Sós, de James Hilton, Felicidade ou Meu Primeiro Baile, de Catherine Mansfield, faz a primeira noite de autógrafos na livraria Saraiva. Passa 3 meses nos Estados Unidos a convite do Departamento de Estado americano em 1941, proferindo conferências. As impressões dessas temporadas estão em seu livro Gato Preto em Campo de Neve. A censura do Estado Novo continua atenta. A Globo cria a Editorial Meridiano, uma subsidiária secreta para lançar obras que pudessem desagradar ao governo. Essa editora publica As Mãos de meu Filho, Reunião de Contos e outros textos. Em 1942, no ano seguinte, publica O Resto é Silêncio, livro que merece críticas pesadas do clero local. Temendo que a ditadura Vargas viesse a causar-lhe danos a sua família, aceita convite para lecionar literatura brasileira na Universidade da Califórnia, feito pelo Departamento de Estado americano. Muda-se para Berkeley com toda a família, ao Mills College de Oakland, Califórnia, onde dava aulas de literatura e história do Brasil. Confere-lhe o título de Doutor Honoris Causa em 1944. É publicado o Compêndio Brazilian Literature and Outline, basándose em palestras e cursos ministrados durante sua estadia na Califórnia. Esse livro foi publicado no Brasil em 1955 com o título Breve História da Literatura Brasileira. Passa o ano de 1945 fazendo conferências em diversos estados americanos. Retorna ao Brasil em 1946, publica A Volta do Gato Preto sobre sua vida nos Estados Unidos. Inicia em 1947 a escrever O Tempo e o Vento, previsto para ter um só volume com aproximadamente 800 páginas e ser escrito em 3 anos. Acabou ultrapassando as 2.200 páginas sob a forma de trilogia, consumindo 15 anos de trabalho. Faz a primeira adaptação para o cinema de uma obra de sua autoria, Mirad los lirios del campo, produção argentina, dirigida por Ernesto Aranzabia, no ano seguinte, dedicando-se a ordenar as anotações que vinha guardando a tempo a dar forma aos romances ao continente, primeiro volume de O Tempo e o Vento, finalmente publicado em 1949. Recebendo muitos elogios na crítica. No ano 1951 é lançado o segundo livro da trilogia O Tempo e o Vento, O Retrato. O trabalho não tão bem recebido pela crítica como o primeiro livro. Assume em 1953, a convite do governo brasileiro em Washington, a direção do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana na Secretaria da Organização dos Estados Americanos. No ano seguinte, é agraciado com o Prêmio Machado Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. Lança Noite, novela que é traduzida na Noruega, França, Estados Unidos e Inglaterra. Visita faz funções assumidas junto à OEA, diversos países da América Latina, proferindo palestras e conferências. De volta ao Brasil em 1956, lança Gente e Bichos, coleção de livros para crianças. Sua filha casa-se com David Hafer e vai morar nos Estados Unidos. Dessa união nascerão seus netos, Michelle, Paul e Eddie. Em 1957, publica México, onde conta as impressões de viagem que fizeram naquele país. O arquipélago, terceiro livro da trilogia O Tempo e o Vento, começa a ser escrito em 1958. Acompanhando de sua mulher e do filho Luiz Fernando, faz sua primeira viagem na Europa em 1959. Expõe sua defesa da democracia em palestras proferidas em Portugal e entra em choque com a ditadura salazarista. Lança O Ataque, que reúne três contos: Sonata, Esquilos de Outono,
outono e a ponte. Além de um capítulo inédito de O Arquipélago, passa uma temporada na casa de sua filha em Washington. Dedica-se, em 1960, a escrever O Arquipélago. Em 1961, sofre o primeiro infarto de miocárdio. Após 2 meses de repouso absoluto, volta aos Estados Unidos com sua mulher. Saem os primeiros tomos de O Arquipélago. O terceiro tomo de Arquipélago é publicado em 1962, concluindo o projeto de O Tempo e o Vento. O volume é considerado uma obra-prima. Visita a França, Itália e a Grécia. A mãe do biógrafo falece em 1963. Em 1964, seu filho Luiz Fernando casa-se com Lucia Helena Massa no Rio de Janeiro, cidade a la qual ele se mudará em 1962. Dessa união nascerão Fernanda, Mariana e Pedro. Insurge-se contra o golpe militar e dirige manifestos a seus leitores em defesa das instituições democráticas. Recebe o título de cidadão do Porto Alegre, conferido pela Câmara Vereadores daquela cidade. Ganha o prêmio Jabuti, categoria romance, da Câmara Brasileira de Livros em 1965, com o livro O Senhor Embaixador. Volta aos Estados Unidos a convite do governo de Israel, visita aquele país em 1966, vai aos Estados Unidos mais uma vez, visita seus familiares, escreve O Prisioneiro, que será lançado em 1967. A editora José Aguilar do Rio de Janeiro publica em 5 volumes o conjunto de suas ficções completas. Desse conjunto faz parte uma pequena autobiografia do autor, sob o título O Escritor Diante do Espelho, O Tempo e o Vento, sob a direção de Dionísio Acevedo, com a adaptação de Teixeira Filho, estreia na TV Excelsior em 1967. No ano 1969, a casa onde Enrico nascera, em Cruz Alta, é transformada em museu, Casa de Érico Veríssimo. Lança Israel em abril. Em 1971, editado o livro Incidente em Antares. Em 1972, comemorando os 40 anos de lançamento de seu primeiro livro, se lança Fantoches, onde a autora acrescentou notas e desenhos de sua autoria. Amplia sua autobiografia, publicada em 1966, fazendo surgir suas memórias sobre o título Solo de Clarineta, cujo primeiro volume é publicado em 1973. O escritor falece subitamente no dia 28 de novembro de 1975, deixando inacabada a segunda parte do segundo volume de suas memórias, além de esboço de um romance que se chamaria A Hora do Sétimo Anjo. Póstumamente lançado em 1976, Solo de Clarineta, Memória 2, organizada por Flávio Loureiro Chaves. Olha os Lírios de Campo, uma adaptação de Geraldo Vitré e Wilson Aguiar Filho, e a novela apresentada pela TV Globo em 1980. No ano 1985, a Rede Globo leva ao ar a série O Tempo e o Vento, adaptação de Regina Braga, direção de Paulo José. Em 1986, o Museu de Cruz Alta torna-se Fundação Érico Veríssimo. Em 2003, morre Mafalda Veríssimo, viúva do escritor. Muito obrigado por seu tempo.